Neste vídeo vamos mostrar para você como calcular o percentual do total no Power BI. Existem algumas fórmulas bastante simples para se chegar nesse resultado, com menos controle, e outras fórmulas mais sofisticadas que você pode ter um resultado um pouquinho diferente de acordo com aquilo que você precisa calcular. Acompanha comigo no vídeo e eu te mostro passo a passo de como chegar no resultado que você precisa. Vamos falar agora sobre como calcular o percentual do total no Power BI. Eu vou mostrar para você uma maneira muito simples e rápida de chegar nesse resultado e depois eu vou mostrar para vocês como calcular isso usando DAX, onde você pode ter mais controle e chegar a resultados diferentes. Para ficar mais didático, eu escolhi uma tabela bastante simples, onde eu tenho aqui o estado e o número de habitantes por estado. A primeira maneira e mais simples, sem ter que digitar nenhuma linha de código, é utilizar os recursos do próprio Power BI. Então eu vou criar aqui uma nova tabela, vou mover aqui o nome do estado e vou mover aqui o número de habitantes. Dentro desta tabela, então, nós já temos aqui a quantidade de habitantes e o total de habitantes de todas as linhas. Eu quero então fazer uma nova coluna com a porcentagem de cada habitante por estado. Eu vou usar a mesma coluna de habitantes e vou colocá-la duas vezes na mesma tabela. E vou usar aqui uma opção já pronta de cálculo de mostrar o valor como porcentagem do total. E ele faz o cálculo automaticamente para mim, sem eu ter que digitar nenhuma linha de código. O ruim aqui é que ele mostra o cabeçalho, aqui o título dessa coluna, como porcentagem do GT de habitantes, né? O Grand Total de habitantes. Eu posso clicar duas vezes aqui e escolher um nome diferente aqui para exibir dentro da minha coluna. Resolvi o meu problema. Agora vamos ver como que a gente pode resolver esse problema usando o DAX também. Tá? Para que eu consiga resolver esse problema, eu preciso dividir a quantidade de habitantes que eu tenho no estado específico pelo valor total da minha tabela. Mas como que eu posso pegar este valor aqui do total e não de cada linha? Se nós criarmos uma medida simples da soma de habitantes, então vamos lá, eu vou criar uma coluna aqui, vou colocar como total de habitantes. Total de habitantes é igual à soma de todos os habitantes, ok? E eu vou jogar a minha medida de total de habitantes aqui na minha tabela também. O que acontece no DAX? Quando eu uso uma medida, esta medida fica dinâmica e toda vez que eu aplicar esta medida em uma dimensão, ela vai me retornar o total de habitantes pela dimensão. Se eu exibir essa medida em um cartão, ele vai me dar exatamente o número que eu quero, os 206 milhões de habitantes. Mas eu não consigo pegar esta medida em cada linha desta tabela, porque ele vai quebrar para cada dimensão. Esse é o comportamento padrão do Power BI para as medidas. Elas são sempre dinâmicas e vão retornar sempre valores dinâmicos. Eu quero colocar então, para pegar este total, eu preciso usar uma nova fórmula. Eu preciso pegar o total de habitantes aqui da última linha e carregar isso para todas as linhas. Que função que eu uso para isso? Eu uso a função all. Então, como que a gente pode executar isso? Eu vou criar agora aqui um total. Eu vou colocar o nome all aqui só para dizer que eu estou usando o all. E eu vou fazer o quê? Um calculate do meu total de habitantes, da minha medida que eu já calculei antes. Poderia colocar aqui a soma de habitantes. Quando? E eu quero pegar então toda a minha tabela. Então eu vou pegar o all população por estado, ou seja, eu estou usando a minha tabela população por estado inteira sempre para cada linha da minha tabela, tá bom? E vou fechar aqui a minha função calculate. Quando eu jogar agora o meu total all dentro da minha tabela, ele vai me trazer o valor total, então, esse total da linha, para cada linha da minha tabela. Isso me permite que eu crie agora o percentual do total para cada linha da tabela. Então eu vou criar uma nova medida. Vou chamar essa medida de percentual do total DAX, para diferenciar da primeira coluna que a gente fez ali. Vou usar a função divide aqui, para já ter o tratamento de erro. E vou dividir, então, o meu total de habitantes
que é aquela função que a gente já calculou antes, pelo total all. Então eu estou basicamente dividindo este valor por este daqui para cada linha da minha tabela. E resultado alternativo, caso não tenha o denominador em alguma linha da minha tabela, eu vou retornar como zero. E vou exibir esse valor agora na tabela. Como é que eu faço para formatar isso como porcentagem? A mesma coisa da formatação para uma coluna, eu vou usar para medida, selecionando a medida, ele aparece já a formatação aqui, e eu defino aqui para exibir esse valor como porcentagem. Okay? Então aqui você tem o total controle do cálculo de porcentagem para poder executar. Só que a gente tem ainda um probleminha aqui. Eu vou fazer um filtro aqui para você poder comparar o resultado do total DAX com a porcentagem do total automático do Power BI. Vou colocar aqui uma segmentação de dados, aqui para o cantinho, e vou mostrar aqui os estados. Eu quero comparar aqui os estados do Sudeste. Então eu quero pegar aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Olha a diferença aqui no percentual. Né? Eu estou dizendo que aqui São Paulo tem 51% da população do Sudeste. E aqui eu estou dizendo que São Paulo tem 21% da população do Brasil. Então eu estou considerando aqui, olha, a população total e não a população do Sudeste, que é de 87 milhões. Por quê? A função all, ele sempre vai trazer todas as linhas da minha tabela. Se eu quiser pegar esse total aqui filtrado e não o total geral, eu tenho que usar uma outra função. E aí eu vou usar então a minha função allSelected. Então vamos dar uma olhada também nesta função allSelected. Vou criar uma medida aqui. Vou chamar de total allSelected, que vai ser igual a calculate o total de habitantes, a medida que a gente já calculou, de novo, poderia ser a soma da coluna de habitantes, ponto e vírgula, all selected, população por estado, fecho calculate, está pronta a nossa solução. Se eu jogar o all select agora na tabela, ele me traz o valor total, mas quando eu filtrar alguns estados, ele vai me trazer o total filtrado. Ou seja, ele vai respeitar todos os filtros que estão feitos fora da minha tabela. E aí é só você aplicar agora para calcular a porcentagem do total com o all select. É exatamente a mesma coisa. Vou criar uma nova medida, chamar aqui de novo de porcentagem do total. All selected, e vai ser o que? Divide de habitantes, ponto e vírgula, total all selected, ponto e vírgula, zero como resultado alternativo. Formato aqui também como porcentagem e exibo aqui dentro da minha tabela porcentagem do total, considerando 100% dos estados selecionados e o percentual da população de cada estado na minha visualização. Então a gente tem três formas diferentes aqui, né? Fórmula tradicional, que tem o mesmo resultado do all selected, a fórmula all, que vai me trazer sempre o total geral da base, e o all selected, que vai me trazer o mesmo resultado lá do primeiro, só que com a grande vantagem de eu poder utilizar isso em outros cálculos, em outras fórmulas e ter total controle sobre o que eu estou fazendo dentro da minha aplicação Power BI. Espero que isso tenha atendido e tenha resolvido todas as suas dúvidas sobre total. Se você ainda tiver alguma dúvida, deixe seus comentários aqui, que eu vou responder pessoalmente cada um dos comentários. Este vídeo é o básico sobre o que você pode fazer sobre os percentuais e percentuais do total. Existem outras funções que você deve estudar também. Dá uma olhada na documentação do Power BI e estuda um pouquinho mais sobre as funções all,
como All Except e outras que tem disponível dentro do Power BI. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, de assinar o nosso canal e também de curtir.